Olá, irmãos, tudo bom? Deixa eu dizer para você o que me aconteceu essa semana. Talvez já até aconteceu com alguns amigos meus de ministério. Um irmão da igreja, uns dias atrás aí, chegou para mim e perguntou: irmão, dá para viver bem da comportagem? Eu, como assim? Não, viver bem, dá para você, né? Seu irmão está me entendendo se dá para viver da comportagem. Rapaz, para a gente manter a irmandade, o testemunho, os cristãos, não é fácil não, viu? Porque essa pergunta, eu venho escutando ao decorrer de muitos anos. Muitos irmãos me perguntavam: olha, dá para viver da comportagem? Me faz um favor, né? Olha, eu olhei para o irmão e falei: irmão, eu vou te responder de duas formas. A primeira é que eu vou te fazer uma pergunta: dá para viver hoje bem como advogado nesse país? Dá para viver bem como atendente de balcão de uma lanchonete, uma padaria, um restaurante? Dá para mim viver bem de motorista de ônibus secular ou cobrador? Dá para mim poder viver bem como médico, como dentista? Olha que dentista, a gente anda na rua, a gente vê um monte de gente chamando a gente para lá fazer uma obturação, fazer alguma coisa nos dentes. Será que esse povo vive bem? E ele disse: não, e por que não? É um trabalho, as pessoas têm recurso, têm dinheiro, dá para viver bem. E eu falei: e como que eles estão vivendo em meio a essa pandemia? Tudo isso que aparentemente parecia garantido, pessoas que são CLT, têm carteirinha registrada, no meio dessa pandemia a gente viu que nada disso foi garantia. Um ou outro conseguiu continuar trabalhando, mas uma boa parte no mundo inteiro perdeu seus empregos. Qual é a garantia que a gente tem de uma carteira assinada? Mas do que você está querendo dizer, irmão? Não, quer dizer se dá para viver, dá para a gente manter a nossa vida, dá para a gente sustentar a nossa família. Eu falei: esse é seu objetivo para conhecer a comportagem? Eu quero dizer algo que é muito mais importante do que viver, se dá para viver da comportagem, etc., comparando com outros empregos, ofício, etc. É que ninguém deve vir para a obra pensando se dá para viver dela ou não. Eu já ouvi, você também já ouviu, jovens dizer assim na igreja: ah, eu quero ser pastor porque pastor se veste bem, tem um bom carro, tem uma boa casa, então eu quero ser pastor. Amigo, motivação totalmente errada. Todo aquele, a Ellen White diz no Espírito de Profecia, todo aquele que nasce no reino de Deus já nasce missionário. A nossa verdadeira motivação é fazer algo para Deus, é dar algo, dar a nossa vida, o nosso tempo, o nosso talento, os nossos dons para Deus, a qual Ele mesmo nos concedeu, é devolvê-lo, na verdade. É viver uma vida para poder pregar o Evangelho. Esse é o verdadeiro motivo. Eu falei: irmão, os primeiros pastores da igreja adventista do sétimo dia, eles não tinham recursos, eles não tinham ganhos financeiros, pelo contrário, eles que mantinham a obra com o seu trabalho. Eles cortavam lenhas, trabalhavam na carvoraria, eles tinham uma fábrica de chapéu, outra de bota, eles pegavam aqueles recursos e mantinham a igreja. E quando eles não tinham o suficiente do seu ofício, eles vendiam os utensílios da sua casa, vendiam um sofá, um armário, eles vendiam alguma coisa para poder manter a obra. Eles não estavam interessados em saber quanto que eles iriam ganhar, qual carro que eles iriam ter, o terno, eles queriam fazer uma obra para Deus. E eu olhei para ele e falei: irmão, vou te contar a história do primeiro comportor. Se isso aqui não te motivar, irmão, talvez você vai ter que rever muitos dos seus conceitos, das suas ideias, do que é viver uma obra para Deus. O primeiro comportor que veio do Canadá para os Estados Unidos, o nome dele é George King. Ele só tinha uma peça de roupa, a qual ele já usava há muito tempo e já estava bem desgastada. Ele queria trabalhar para Deus, porque naquela época, depois de 1844, existiam muitos pregadores pregando a volta de Jesus, vivendo intensamente essa mensagem. Ele foi tocado por Deus para poder fazer algo, só que ele não sabia o que fazer. E quando ele chegou nos Estados Unidos, ele procurou a família da irmã White, o seu esposo, e falou: eu quero trabalhar, eu quero fazer algo para Deus. Ele não ficou assim: eu quero ganhar dinheiro, eu quero ter um bom recurso, porque eu sei que os pastores vivem bem, porque os obreiros vivem bem. Não, ele falou assim: eu quero fazer uma obra para Deus.
E Ellen White viu que ele não tinha o dom, o talento para ser um pregador ou evangelista, alguém que pregava para as multidões, porque ele era gago, um homem muito simples, não tinha um bom vocabulário. Então ela orientou ele, falou: olha, pega esses folhetos que estão aqui e sai para distribuir. Vai de casa em casa e fale de Jesus nas casas das pessoas. E ele pegou os folhetos e foi. E esses folhetos acabaram. E sabe o que ele fez? Ele parou de trabalhar, foi para trabalhar na carvuraria, foi trabalhar em rachar lenha. Querido, rachar lenha, carvuraria não é serviço fácil. Ele pegou o dinheirinho que ele ganhava, ele não comprou um ternozinho novo, um sapatinho novo. Ele não pegou um centavo, ele, pelo contrário, ele fez tudo novamente. Ele imprimiu novos folhetos e saiu para distribuir. Ao decorrer do tempo, ele percebeu que as pessoas estavam tão famintas, ele precisava de um material mais rico do que um folheto, precisava de um conteúdo, um livro. E ele, inspirado pelo Espírito Santo, foi até Uriah Smith e pediu para que fizesse um livro de Daniel e Apocalipse contendo as profecias. E ele iria vender esses livros. Só que ele iria vender não para lucrar, pelo contrário, ele iria vender simplesmente para poder fabricar mais novos livros, né? Imprimir novos livros. Com o decorrer do tempo, Deus falou com a sua serva, mostrando que sim, ele deveria, os comportores assim chamados, deveria ter lucros para manter a sua vida, sua família, porque digno é o obreiro do seu salário. Então Deus, inspirando a sua serva, passando para os administradores da igreja, eles criaram um plano para que o comportor na época não só vendesse o livro e vivesse das doações dos irmãos, ou vivesse da caridade dos irmãos, que naquela época todo mundo era caridoso. Aí a igreja estudou um método para que o comportor obtivesse um pouco de lucro. Então essa é a nossa verdadeira motivação, é fazer algo para Deus. Eu não estou aqui na comportagem porque eu não tive outra opção financeira. Eu posso ganhar dinheiro em qualquer outro lugar, muito, pouco, não importa. Agora, quando a gente quer fazer algo para Deus, não é os valores, os recursos, mas simplesmente a vontade de fazer a obra, de estar no campo missionário. Precisamos nos converter, eu disse para ele. Porque todo aquele que nasce no reino de Deus, nasce missionário, ele tem que nascer com o coração voltado para a obra e não para o ganho. Ele parou, ficou pensando assim, falou: o irmão falou, é bonito. Eu falei: eu quero terminar então contando o meu testemunho. Quando eu entrei na comportagem, eu não entrei para poder ganhar dinheiro. Meu pai era um microempresário, não um empresário grande, era um microempresário. Tinha uma pequena sorveteria. Eu poderia estar tomando conta da sorveteria dele. Mas eu resolvi largar tudo para viver na comportagem, porque eu aprendi. Só que a princípio eu nem sabia como era ganhar dinheiro na comportagem, porque o meu foco nunca nem foi vender livro, foi pregar o evangelho, de casa em casa pregar o evangelho. E ao decorrer do tempo, eu não estava muito bem financeiramente, mas eu nem ligava para isso. A minha preocupação era pregar o evangelho, levar as pessoas ao batismo, dar uma instrução bíblica para a pessoa, falar de Jesus, orar com as pessoas. Um pastor, com muita sabedoria, depois de um tempo, me explicou essa mesma história que eu estou te contando sobre George King, que nós somos dignos de viver do nosso salário. Então, a partir daquele momento, eu comecei a fazer um plano na minha vida e descobri que a igreja tem um plano especial para todos aqueles que querem viver do ministério da comportagem. Eu tenho os recursos, eu tenho os auxílios que a igreja me dá para mim, para minha família, para meus filhos. E esses auxílios mantêm a educação, a saúde da minha família, dá todos os aparatos e todos os outros recursos eu consigo no trabalho. Eu contei para ele que quando eu fui chamado para ser obreiro pela primeira vez, eu já era um comportor credenciado, eu já tinha muitos anos de comportagem, eu já tinha evangelizado milhares de pessoas com as literaturas. E quando o pastor me chamou, a gente não conversou sobre salário, quanto que eu iria ganhar, porque nós estávamos muito envolvidos com a obra do que deveríamos fazer.
Pasme, mas passou 30 dias, eu nem sabia o quanto que eu ia ganhar. Quando venceu os 30 dias, o pastor mesmo falou assim, Sassa, a gente tem que pagar seu salário. Eu falei, pastor, a gente nem conversou sobre isso. Quanto que vai ser meu salário? Ele falou, eu vou ver lá na associação. Eles foram para a associação, decidiram lá, e no dia, 2 dias depois, fizeram o pagamento. Eu nem sabia, eu trabalhei 30 dias sem saber. Por quê? Porque nunca o dinheiro foi o que nos motivou. Pelo contrário, a missão, a vontade de se doar para Deus. E eu disse para o irmão, está chegando o tempo de que nós não teremos recursos, iremos trabalhar de forma mais intensa, mais integral possível, somente para evangelizarmos. Você está pronto para viver esse tempo? Queridos, somos 45 mil comportores no mundo inteiro que vivem da comportagem em tempo integral. E nesses tempos, esses anos, milhares de comportores têm ganhado almas para Cristo, vivendo uma vida e entregaram para Deus e não pensando no recurso. O que nos motiva não é o recurso, é fazer uma obra. Porque vender livro em meio a uma crise como essa, vender livro para uma sociedade que não aprecia muita leitura, é só Deus que pode vender esse livro. Então a gente vive um milagre diariamente. O irmão falou assim para mim, mas eu conheço alguns comportores que trabalham para poder pagar seus estudos. Eu falei, irmão, está na motivação errada. Ninguém vem para poder pagar os estudos. Todos eles vêm para poder pregar o evangelho. Eles poderiam pagar o estudo com outros recursos, como outros estudantes também fazem. Eles vêm para poder pregar o evangelho. Eles vêm para doar seu tempo, seu talento, nos seus períodos de férias, para poder pregar o evangelho. E, consequentemente, Deus nos abençoa para poder custear a faculdade que Deus mesmo colocou no coração deles para eles irem. Para eles poderem ir para o internato, foi Deus que colocou no coração deles. Que Deus te abençoe. Que você seja uma pessoa que esteja pronta para ouvir e sentir e entender, principalmente a razão, entender o chamado de Deus para a sua vida. Se você está com o coração pulsando para fazer algo grande para Deus, eu te convido você a vir participar da comportagem. Porque quando eu tomei a decisão de fazer algo grande para Deus, há 19 anos atrás, foi a melhor decisão que eu tomei em minha vida. E louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por toda a vida de todos aqueles que se entregam à obra missionária. Porque estamos chegando no fim. E não haverá muitos recursos financeiros, mas seremos dotados de uma porção dobrada do Espírito Santo e iremos fazer uma obra maior, até mesmo do que Jesus fez nessa terra, porque Ele mesmo disse que nós iríamos fazer coisas maiores em Teu nome. Que Deus te abençoe.